Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Algoritmos em Grafos do curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús. A gente vai começar a disciplina de Algoritmos em Grafos com algumas noções, algumas definições fundamentais sobre grafos. E o objetivo geral da disciplina consiste em estudar algoritmos em grafos para a resolução de problemas clássicos que envolvam grafos. Antes de tudo, porém, é preciso criar uma fundamentação teórica sobre as definições de grafos. Então, esse primeiro vídeo, e na verdade os primeiros vídeos da disciplina, as primeiras aulas são focadas justamente em criar essa fundamentação teórica. A primeira aula, esta aula, ela é focada nos conceitos mais fundamentais de grafos, como vocês vão ver. Pois bem, então começando de fato a aula, a gente vem primeiro para a definição do que é um grafo. E um grafo, ele é um par de conjuntos. Um grafo G é um par de conjuntos. Um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Vértices podem ser interpretados como pontos ou nós, e arestas são pares de vértices. Não existe distinção entre a aresta formada pelos vértices U e V e pela aresta formada pelos vértices V e U. Posto isso, a gente pode denotar a aresta como sendo a aresta UV como sendo o conjunto dos vértices U e V, para não haver distinção entre esse conjunto e o conjunto de vértices V e U, são a mesma aresta, mas ela também pode ser denotada por UV ou por VU. Lembrando sempre que, na representação de uma aresta, a ordem em que os vértices são postos é irrelevante. Se a gente tem uma aresta cujos extremos são U e V, então essa aresta ela conecta os vértices U e V. Como um grafo é um par de conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, esses dois conjuntos têm as suas cardinalidades. O número de vértices de um grafo, ou seja, a quantidade de vértices que existe no conjunto de vértices de um grafo, é conhecida como a ordem do grafo, enquanto que o número de arestas que existem no conjunto de arestas do grafo, a cardinalidade do conjunto de arestas do grafo, é conhecida como o tamanho do grafo. Então a gente sabe que número de vértices é a ordem do grafo, e a gente também sabe que número de arestas é o tamanho do grafo, tá bom? Para indicar que um grafo G possui um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E, a gente costuma igualar o grafo G a um par de conjuntos. Daí, denominando como V o seu conjunto de vértices e como E o seu conjunto de arestas. Uma outra forma de escrever seria utilizar V como sendo um predicado, ou seja, V de G também é uma forma de representar o conjunto de vértices do grafo G, assim como E de G
também é uma forma de representar o conjunto de arestas do grafo G. Um grafo que tenha ordem 1, ou seja, um grafo de apenas um vértice, e portanto não pode ter arestas, ele é chamado de um grafo trivial, e portanto grafos não triviais possuem pelo menos dois vértices. Um grafo de tamanho zero, ou seja, um grafo com qualquer quantidade de vértices, mas com nenhuma aresta, é chamado de grafo vazio, e portanto um grafo não vazio possui pelo menos uma aresta. As representações usuais de grafos são postas como figuras, como diagramas, em que pequenos círculos, pequenos pontos representam os vértices e linhas que ligam os vértices representam as arestas. Portanto, esse diagrama da figura 1.1, ele representa um grafo G que possui vértices, no caso, 7 vértices, possui uma aresta entre os vértices x e w, mas, por outro lado, não possui uma aresta entre os vértices x e u. Sobre a presença de arestas entre pares de vértices, a gente tem que, quando existe uma aresta UV em um grafo, a gente diz que os vértices ligados por essa aresta UV, os vértices U e V, são adjacentes. Um par de vértices adjacentes vai ter um vértice como vizinho do outro. Portanto, o vértice U, quando é adjacente ao vértice V, ou seja, quando os vértices U e V são adjacentes, a gente vai ter que o vértice U é vizinho do vértice V, da mesma forma que o vértice V é vizinho do vértice U. O conjunto de vizinhos de um vértice V é chamado de a vizinhança aberta de V, e na verdade isso é mais comumente referenciado como apenas a vizinhança de V, e é denotado por N de V. Nota o uso de parênteses na definição de vizinhança. Quando se utiliza colchete para expressar a vizinhança de um vértice, a gente na verdade está falando da vizinhança do vértice, incluso o próprio vértice. E nesse caso, quando a gente fala N de V utilizando colchetes, a gente está falando da vizinhança fechada de V. A vizinhança fechada de V, portanto, inclui tanto o vértice V como os vizinhos de V. E a vizinhança aberta de V, ou simplesmente a vizinhança de V, inclui apenas os vizinhos de V. Se a gente tem duas arestas no grafo, U e V e VW, então, como essas arestas têm o ponto V em comum, como essas arestas têm o extremo V em comum, a gente diz que estas arestas são adjacentes. Existe também uma relação entre o vértice U e a aresta UV, na qual a gente estabelece que o vértice U é incidente à aresta UV e vice-versa. Da mesma forma, a aresta UV também é incidente ao seu outro extremo, o vértice V. O grau de um vértice é determinado como, é denotado, na verdade, é definido como o número de vértices que são vizinhos de V. Daí, a gente sabe que o grau de V pode ser visto como o número de arestas incidentes a V ou como
o número de vértices que estão na vizinhança aberta de V. Portanto, uma forma de determinar o grau do vértice V seria como a cardinalidade da vizinhança de V. A gente especifica, a gente denota o grau de V utilizando essa notação, deg_V, e sempre que houver mais de um grafo no contexto ou que não estiver claro de qual grafo a gente está falando, a gente utiliza o símbolo do grafo como subscrito. Quando não há necessidade de especificar o grafo, a gente pode simplesmente utilizar deg_V. Existem alguns casos especiais quanto ao grau. Um vértice de grau 0 é um vértice isolado, ou seja, ele não possui vizinhos, ele se conecta com ninguém. E um vértice de grau 1 é conhecido como uma folha. A aresta incidente a uma folha é chamada de pendant edge. E eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo esse termo em inglês e, portanto, eu não conheço uma tradução adequada para esse termo, mas parece ser uma aresta pendurada, uma aresta de pingente, algo assim, certo? No entanto, eu não conheço uma tradução para esse termo. Cada vértice do grafo G possui o seu grau. A gente determina o grau máximo de G como sendo o maior grau dentre os graus de vértices de G. E a isso a gente atribui o símbolo delta maiúsculo de G. Da mesma forma, a gente define o grau mínimo de G como sendo o menor grau dentre os graus dos vértices de G. E a essa definição a gente atribui o símbolo delta minúsculo de G. Portanto, se V é um vértice do grafo G e G possui n vértices, o que a gente sabe? A gente sabe que o grau de V ele precisa ser limitado inferiormente pelo grau mínimo de G, assim como o grau de V precisa ser limitado superiormente pelo grau máximo de G. E como a gente já tem estabelecido que o grafo G possui n vértices, e um vértice só pode ter todos os demais como seus vizinhos, e nenhum outro vértice, afinal não há nenhum outro vértice, então a gente nota que o grau máximo de G é limitado superiormente pelo número de vértices menos 1, assim como o grau mínimo de G é limitado inferiormente por 0. O grau mínimo de G seria 0 caso G tivesse um vértice isolado, do contrário, o grau mínimo de G seria estritamente maior que 0. No grafo da figura 1.1, a gente possui esses vértices com seus respectivos graus, e daí a gente pode notar que X é um vértice folha e que W possui grau 4. Com isso, a gente consegue observar que o grau mínimo do grafo G da figura 1.1 é igual a 1 e o grau máximo do grafo G na figura 1.1 é igual a 4. Ou seja, o grau mínimo corresponde a esse vértice, que tem grau 1, e o grau máximo corresponde ao grau do vértice W, que possui grau 4. Nota que ele tem exatamente 4 arestas incidentes a ele, ou de outra forma, ele tem 4 vizinhos, que seriam os vértices X, U, V e Z. Bom, o primeiro teorema que a gente observa em teoria dos grafos, e é um teorema extremamente clássico, tanto que é o primeiro que costuma ser apresentado,
estabelece que a soma dos graus dos vértices é igual a 2 vezes o número de arestas. Esse resultado ele pode ser visto como um argumento de contagem. Ele pode ser demonstrado por um argumento de contagem. Você pode observar que cada aresta contribui com uma unidade para o grau dos seus extremos, e uma aresta possui 2 extremos. Como cada uma das M-arestas contribui com uma unidade para o grau de cada um dos seus 2 extremos, a gente sabe que as M-arestas contribuem com 2 M-unidades para os graus dos seus extremos. Portanto, como não há outra forma de contabilizar o grau de um vértice a não ser pelo número de arestas incidentes a ele, pela própria definição de grau, a gente sabe que o somatório dos graus dos vértices vai ser igual a 2 vezes o número de arestas, justamente porque cada aresta contribui com 2 unidades nesse somatório de grau, uma unidade, em particular, para cada um dos seus 2 extremos. Um vértice em um grafo é dito par se possui um grau par e é dito ímpar se possui um grau ímpar. E, a partir dessa definição e do teorema anterior, a gente tem um corolário. O corolário estabelece que todo grafo possui um número par de vértices ímpares, ou seja, possui um número par de vértices com grau ímpar. E o porquê disso é bastante simples. Pelo teorema anterior, a gente sabe que a soma dos graus dos vértices é igual a 2m. Levando em conta a paridade, a gente sabe que esse somatório, o somatório de graus, é um número par. Os vértices que têm grau par, quando somados, resultam em um número par. Se a gente subtrair desse somatório apenas o somatório dos graus dos vértices de grau par, a gente vai continuar com um número par. Afinal, a gente sabe que esse somatório é par, e se a gente subtrai o somatório dos graus dos vértices pares, a gente continua com um número par. Esse número par corresponde ao somatório dos graus dos vértices restantes, ou seja, corresponde ao somatório dos graus dos vértices de grau ímpar. E esse somatório dos graus dos vértices de grau ímpar, como a gente observou, precisa ser um número par. Portanto, se a gente tivesse um número ímpar de vértices com grau ímpar, a gente acabaria tendo que esse somatório dos graus dos vértices com grau ímpar seria um número ímpar, mas a gente já observou que esse somatório dos graus de vértices com grau par precisa ser um número par, e, portanto, o número de vértices com grau ímpar precisa ser um número par. Agora a gente estabelece algumas relações de contingência entre grafos. A gente diz que um grafo H é um subgrafo de um grafo G quando o conjunto dos vértices de H é um subconjunto do conjunto dos vértices de G, assim como o conjunto das arestas de H é um subconjunto do conjunto de arestas de G. Quando acontece de G e H possuírem o mesmo conjunto de vértices, a gente diz que, além de H ser um subgrafo de G, H é dito um subgrafo gerador de G. Quando a gente tem que H é subgrafo de G e ou o conjunto de vértices de H é um subconjunto próprio dos vértices de G, ou as arestas de H formam um subconjunto próprio das arestas de G, a gente diz que H é um subgrafo próprio de G.
Formando um conjunto S não vazio de vértices de G, a gente denota o subgrafo G induzido por S, denotado utilizando colchetes dessa forma. A gente denota o subgrafo de G induzido por S como o subgrafo que possui S como seu conjunto de vértices e dois vértices U e V de S são adjacentes em G de S, se e somente se esses dois vértices são adjacentes em G. Outra forma de denotar o subgrafo de G induzido por S é essa forma, ou apenas essa forma quando o grafo estiver claro pelo contexto. Um subgrafo H de um grafo G é chamado um grafo induzido, um subgrafo induzido, se existe algum subconjunto não vazio dos vértices de G, tal que H possa ser expresso como G de S. A gente sabe naturalmente que o subgrafo de G induzido pelo conjunto completo dos vértices de G é o próprio G. A gente vai ter uma definição análoga para subgrafos induzidos por arestas. A figura 1.2 apresenta grafos G e H que se tornam grafos e subgrafos uns dos outros. E a gente também vai definir algumas operações de remoção de vértices e, acredito eu, de arestas em grafos. Dado um grafo G igual a VE, o subgrafo denotado por G menos V, ele é obtido pela remoção do vértice V do grafo G. Ou seja, ele é essencialmente o grafo induzido, o subgrafo de G induzido por todos os seus vértices, menos o vértice V. Assim como o subgrafo G menos E, que é obtido pela remoção da aresta E de G, é o subgrafo induzido de G por todas as suas arestas, menos pela aresta E. De maneira geral, para um subconjunto próprio de V, o grafo G menos U é o subgrafo de G induzido pelo subconjunto de vértices V menos U. Da mesma forma, a gente tem uma definição análoga para G menos X, onde X é um conjunto de arestas. Se U e V são vértices distintos que não são adjacentes no grafo G, então o grafo G mais UV é o grafo que possui como vértices exatamente os vértices de G e que possui como arestas as arestas de G, adicionando a aresta UV. Portanto, a gente sabe que o grafo G é um subgrafo gerador do grafo G mais UV, porque G mais UV e G possuem o mesmo conjunto de vértices, no entanto, G mais UV possui uma aresta a mais. Bom, essas são as nossas primeiras definições em teoria dos grafos e a gente continua acrescentando definições ao nosso arcabouço no decorrer das próximas aulas. Então, até lá!